sou Josefa, mas ninguém me chama de Josefa, é Jo mesmo. Eu estou como coordenadora do projeto atualmente. Criei esse projeto em 1991, por pura intuição, e vou falar um pouquinho depois disso. Em 91, já faz tanto tempo assim que está o projeto rodando? Sim, o projeto começou, eu era voluntária numa escola, uma escolinha de educação infantil, e essa escolinha atendia crianças comuns, né? E eu cheguei como voluntária apenas. E eu trabalhava com as crianças, artes, fazia trabalho com artes com eles. Mas eu comecei a sentir a necessidade de que precisava de desafios, já que eu fui com uma proposta de trabalhar a educação da vida, que é, assim, eu digo que é o nosso carro-chefe, né, dentro da instituição. E as crianças que estavam lá eram muito boazinhas. E eu pensava assim, poxa, eu precisava para aplicar a educação da vida, precisa de desafios. E fazia meditação com as crianças já em 1991, a gente já fazia meditação. E eu intuí uma escola para todos. E o que é exatamente essa educação para a vida, né? Porque eu falo, educação da vida, educação da vida, mas verdade, o que é a educação da vida? Na verdade, é olhar para a criança e ver a essência dela, ver o melhor dela e não o pior. E quando a gente olha para esse melhor dela, a gente tem que elogiar, tem que exaltar esse melhor dela. E se a criança não apresenta nenhuma uma capacidade ou um jeitinho especial, a gente procura estimular para que isso se manifeste, porque todos nós temos essa essência perfeita, né? Então, a partir daí, eu corri na dona da escola na época e falei para ela, eu falei, nossa, nós temos que ter uma escola para todos. Acabei de intuir isso. Só que ela disse assim, como assim? Eu falei, sei lá, deve ser crianças como o meu filho, que foi difícil, né, de lidar, o meu grande mestre na época, tinha 10 anos. E aí ela disse assim, mas como nós vamos comunicar com os pais, né, criança rebelde, criança agressiva? Eu falei, não tenho a mínima ideia, bater de porta em porta é complicado, né? Aí ela disse, vamos colocar na placa, porque como a gente estava nessa casa há muito pouco tempo, não tinha nem um mês que estava nessa casa, ela teve a ideia de colocar, aceitamos crianças problemas, tá? Hoje não pode fazer isso, não. Hoje é um processo isso. Na época foi feito exatamente assim, a placa foi colocada num dia, à tarde, 5 horas da tarde, no outro dia nós chegamos meio-dia para abrir a escola, 1h começavam a chegar as crianças. Eram poucas crianças, né? E para minha surpresa, quando eu cheguei na porta da escola, tinha uma fila de mães com crianças com deficiência. Então, por exemplo, eu não conhecia autismo até então. Eu conheci lá. Eu não conhecia velhice precoce. A Lu, acho que chegou a conhecer essa menininha com velhice precoce. Foi o único caso que eu vi. E aí, quando eu entrei, a dona falou, meu Deus, e agora? O que nós vamos fazer? Que loucura, né? Aí eu disse, acho que é isso que Deus quer da gente. Detalhe, minha formação ainda era muito pequena, né, para tudo aquilo. Aí tivemos a ideia de chamar uma psicóloga, uma querida amiga, para fazer uma triagem e nos ajudar. Ela veio voluntariamente, na época ela era a psicóloga da PAI, da cidade, e ela nos ajudou. E aí começaram a aparecer as voluntárias. Aí apareceu uma outra psicóloga que tinha uma filhinha com microcefalia e ela assumiu essa parte. E aí eu resolvi, em 92, fazer fonoaudiologia, por conta dessa necessidade. E contratamos uma fono, até que eu me formasse. E aí veio mais uma voluntária maravilhosa que decidiu fazer terapia ocupacional. Então ela fazia parte, depois ela veio fazer parte do quadro e tudo mais. Formamos uma equipe ali. Começamos a dar curso para formar novos professores, porque a proposta era diferente. Então, era complicado você pegar um professor já com vícios, com hábitos. Então, a gente procurava sempre contratar professor recém-formado. E assim vieram muitos professores bons. Eu sou muito grata a elas, porque elas fizeram um bom trabalho. Elas começaram do zero, né, sem conhecimento, mas elas aceitaram a educação da vida, que era a questão do elogio, de facilitar a vida da criança para que a criança pudesse manifestar a sua capacidade. Porque às vezes a criança tinha dificuldades em desenho, dificuldade em pintura, dificuldade para andar, dificuldade para falar, mas a gente sempre procurava estimular naquilo que ela conseguia realizar. E isso foi aparecendo os resultados, e as famílias foram ficando felizes, né? E aí, o que aconteceu? A escola começou a ser muito procurada, mas procurada por crianças carentes.
Então a gente foi caminhando para a filantropia, né? Sem querer. E foi daí que em 2007 eu fui orientada para virar um instituto. Então o Centro de Educação da Vida nasceu dessa pequena escola chamada Branca de Neve. Na época, hoje ela não existe mais. Hoje a escola não existe mais, agora só tem o instituto. Só o instituto, Centro de Educação da Vida, que aí a gente focou muito mais naquilo que a gente faz, né? Que é ver a essência do outro, acreditar na essência do outro. E ver a nossa também, claro, né? Você só acredita no outro se você acredita em você. Não tem como.